mais aquele culto, mais uma quinta-feira extraordinária, dia de quinta na presença. Eu queria saber se tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira vez. Só levanta a mão. Alguém aqui, seja bem-vinda, ali bem-vinda. Vocês são muito bem-vindas aqui na nossa casa, na nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, somos família. E o nosso papel, a nossa função aqui é direcionar todas as pessoas para Jesus, porque Ele é que é o centro de todas as coisas. Nós somos a família da ressurreição, uma família para pertencer. Seja muito bem-vindo aqui, vocês duas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da igreja Ressurreição Rombos. E hoje, nessa quinta-feira, nós vamos começar uma série de sermão que fala um pouco sobre o Espírito Santo. Fala um pouco sobre dons espirituais, algo que é fundamental para a nossa vida, para a nossa intimidade com o Senhor. Eu convido a igreja a abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Você que está em casa agora, nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa. Que Deus te abençoe. Se você está aí no Instagram, clica no aviãozinho, envia essa live para mais pessoas, compartilha essa mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas. Aproveita que está aí também, nos segue na nossa rede social. Se você está pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que entra uma mensagem nova, você seja abençoado por essa palavra. Compartilha essa palavra, curte, porque você está dizendo para o YouTube que essa mensagem é relevante para que ele possa enviar para mais pessoas. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 11, nós estamos começando, provavelmente vão ser 4 quinta-feiras que nós vamos estar aqui falando um pouco sobre dons espirituais. E esse primeiro culto, essa primeira pregação, é algo que vai pavimentar para que a gente possa aprender a partir da próxima quinta-feira, especificamente sobre alguns dons espirituais. Então hoje é uma introdução sobre coisas importantes e fundamentais para que a gente possa aprender sobre dons, para que a gente possa começar a buscar e a fluir nos dons. Diz assim a palavra do Senhor, vai estar aí na tela, na versão que eu vou ler, se você tiver sem Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhe afirmo que ninguém fala que o Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espírito. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Estas são as palavras da salvação, e por elas dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dom da vida. Muito obrigado porque se estamos aqui hoje na Tua casa, na Tua presença, é porque a Tua misericórdia está sendo renovada sobre a nossa vida. Tantas pessoas queriam estar hoje no nosso lugar, tendo a oportunidade, mas se encontram no leito de UTI. Tantas pessoas tiveram a sua vida ceifada de maneira precoce, Senhor, mas nós queremos Te agradecer pela oportunidade, Pai, de estar aqui na Tua casa, de estar ouvindo o Teu Espírito Santo, Pai. Então nessa noite, nós queremos Te clamar que o Teu Espírito Santo ministre
ministre sobre o nosso coração, que o Senhor possa estar abrindo o nosso entendimento acerca dos dons espirituais, da forma correta, Pai, de se movimentar sobre eles, Senhor. Então, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite, Pai. Que eu seja apenas um canal nessa noite, Deus, que eu não te atrapalhe em nada, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença, ó rocha minha, Redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, hoje, nessa noite, nós vamos ter uma introdução sobre dons espirituais. A gente leu aqui e viu que, na verdade, são 9 dons espirituais que a Bíblia nos apresenta como os dons do Espírito Santo. Mas hoje, especificamente, a gente não vai entrar em nenhum deles. Hoje a gente vai fazer apenas uma pavimentação para que a gente possa aprender um pouco mais e entender que o relacionamento com o Espírito Santo, ele é fundamental. E é por isso que a gente precisa se aplicar para conhecer mais, porque existem promessas e planos de Deus sobre a nossa vida, para a nossa igreja, para a sua casa e para a sua família. E é justamente por isso que chegou essa hora de mudar, de conhecer, de se aprofundar, de ter intimidade com o Espírito Santo. E é por isso que o Senhor te trouxe aqui. Porque o Espírito Santo, ele quer te comunicar. Lá em 1 Coríntios 2,10 diz assim: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o que a Bíblia está afirmando é que o Espírito Santo, ele conhece o íntimo de Deus. E é por isso que eu e você, nós precisamos tanto conhecer o Espírito Santo. Porque ele sabe dos segredos de Deus. E para que eu e você possa conhecer a vontade de Deus, a gente precisa conhecer mais sobre essa pessoa, sobre o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E aí, Paulo, ele começa esse versículo de uma maneira interessante. Ele fala: irmãos, eu desejo que vocês não sejam ignorantes. Eu desejo que vocês não fiquem vivendo essa confusão que vocês têm acerca dos dons. Porque era algo que estava acontecendo na igreja de Coríntios e é algo que acontece nas igrejas de hoje. Tem dois extremos. Tem igreja, que a gente chama de igrejas tradicionais, que não acreditam mais nas manifestações do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo tivesse morrido e tivesse sido enterrado junto com os apóstolos. Então você vai encontrar igreja que não crê em manifestação nenhuma do Espírito Santo. E tem o outro extremo, que tem igreja que está fazendo de maneira totalmente desorganizada. E aí é um grande problema. Então hoje nós precisamos aprender a segundo a Bíblia aquilo que Deus ele quer nos ensinar. E é importante que você tenha em mão, se você tiver caneta, papel, para ir anotando algumas coisas, ou até telefone para você ir fazendo anotações na sua notinha, porque é importante. E uma das primeiras coisas que você precisa entender é que o significado da palavra dom também, ela significa presente. Então, presente é algo que você recebe, que você não pagou em nada para receber, você não fez nada para merecer, mas você recebe aquele presente. Então, um dom de Deus é um presente de Deus para você. Eu não merecia, você não pagou nada, mas você recebe de Deus esse dom, porque ele é fundamental para nossa vida. E tudo isso que a gente vai falar hoje, ele vai começar a fundamentar aquilo que vamos falar na próxima quinta-feira, e você vai começar a comparar, quando a gente for falar do dom, se ele se encaixa naquilo que a gente aprendeu hoje. E a gente precisa saber o que são os dons, pastor. E eu trouxe uma definição do que é um dom espiritual. Está aí na tela, diz assim: os dons são ferramentas sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para que possamos conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em todo o mundo. Então, um dom espiritual, o dom do Espírito Santo, é uma ferramenta sobrenatural que é dada pelo próprio Espírito Santo. Para que, pastor, recebe o dom? Para que você possa conhecer mais a Deus e para que você possa fazer Deus ser mais conhecido por todo o mundo. Então esse é um
objetivo do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 12 diz assim: o mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais. Então a igreja de Coríntio, ela estava ansiosa. Assim como a nossa igreja também está buscando os dons do Espírito Santo, essa igreja estava querendo conhecer mais de Deus e também fazê-lo conhecido. Por isso que ela estava ansiosa. E ele conclui assim: busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. E aí é outra pergunta fundamental sobre qual é o objetivo do Espírito Santo, e esse versículo lhe responde. O versículo lhe responde que o objetivo dos dons espirituais é a edificação da igreja e o fortalecimento do reino de Deus. Então, todo dom espiritual, ele só vai se manifestar, ele só vai acontecer para edificar o corpo de Cristo. O dom espiritual, ele não vai se manifestar porque você é bonzinho. Ah, pastor, eu sou uma pessoa boazinha, eu queria ter o dom de curar, eu queria ter o dom de falar profecia. Não. Os dons espirituais, eles se manifestam para edificar a igreja, para fortalecer o reino de Deus. E é por isso que ele é tão importante, porque ele vai te auxiliar quando você for discipular uma pessoa. Quando você estiver no seu discipulado, conversando com o seu discípulo ou o seu discipulador, o Espírito Santo vai encher você e vai direcionar você para falar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia, para você orar por cura e a pessoa ser curada. Por que ele faz isso? Porque ele quer ser conhecido por você e ele quer que você torne ele conhecido para outras pessoas. E isso vai edificar o corpo. Porque vai acontecer a manifestação quando você for fazer o evangelismo. E acontece porque ele quer ter intimidade com você, quer que outras pessoas conheçam ele. Então, quando a gente vai sair na rua para evangelizar pessoas, o Espírito Santo começa a revelar o que ele quer fazer, o que é que vai acontecer, o que você vai ter que falar. Mas nós precisamos andar na dependência dele. O grande problema é que a gente muitas vezes não quer depender do Espírito Santo. Mas como a gente falou, os dons são ferramentas sobrenaturais. Entenda, Deus está querendo construir uma obra. Deus tem um plano, Ele tem uma obra para fazer. E Ele coloca de um lado escavadeira, trator, martelete automático, e do outro lado pá, enxada, ciscador. Mas o problema é que a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer com essas ferramentas, ao invés de utilizar o que Deus está disponibilizando para eu e para você fazer. O alcance e a velocidade com que a gente vai fazer as coisas vai ser totalmente diferente. Se você quiser continuar fazendo na sua própria mão, e esse talvez seja o grande problema das igrejas hoje, a gente não quer depender do Espírito Santo. Você não quer depender do Espírito Santo porque quando você ora, você quer uma resposta na hora. Você quer uma resposta pronta. E não é assim que acontece. Se você quiser andar e ser movido do Espírito Santo, você tem que aprender a depender dele. Aprender a esperar o tempo dele, a usar as ferramentas dele. E não é porque as pessoas estão usando de maneira errada que a gente tem que parar de usar. A gente não vai usar mais martelo não, porque o irmão usou o martelo errado ali, meteu na cabeça do irmão, tira o martelo da caixa de ferramenta. Não! O martelo ele continua sendo útil para ser usado de maneira correta. Assim são os dons espirituais, são ferramentas sobrenaturais para que eu e você possam utilizar. Então, só recapitulando, os dons são ferramentas sobrenaturais para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, e tem por objetivo a edificação da igreja. Estão comigo, amém? Amém. Estão acompanhando aí a pregação? Amém? Amém. O crente é algo interessante, né? O crente, a resposta do crente é só mais amém, né? Boa noite, amém. Qual é o seu nome? Amém. Uma bênção. Mas é isso aí, a gente tem que estar junto, caminhando. Mas aí, a gente vai trazer agora uma segunda pergunta. Por que
os dons existem? Porque os dons espirituais existem. Os dons existem para que o propósito eterno de Deus ele seja realizado. Os dons eles existem para que o propósito eterno de Deus ele seja realizado. Deus ele nos dá essas ferramentas espirituais para que eu e você possa fazer a vontade dele. Nós precisamos receber isso para que a gente possa fazer a vontade de Deus. E a gente só vai conseguir fazer a vontade de Deus quando, pastor? Quando você souber qual é a vontade dele. Então eu e você, a gente precisa se encontrar com Deus para começar a entender aquilo que Ele quer para mim e para você. Porque entenda uma coisa: quando a gente chegar no final de tudo, no tribunal, no julgamento com Deus, eu e você, nós seremos julgados por aquilo que nós deveríamos ter feito e talvez você não fez. Existe um livro da vida que ele vai ser aberto, que é aquilo que Deus planejou que você fizesse. Tem um livro que é o livro como você viveu a sua vida. E Deus vai falar: olha, Lucas, era para tu ter ido para o culto aquele dia, porque eu ia dar uma palavra de conhecimento, você ia falar algo para fulano, e fulano ia ser transformado. E a transformação dele iria alcançar pessoas. Mas ao invés disso, você preferiu ter ido para a academia. E você vai ser julgado por isso. Então nós vamos ser julgados por aquilo que a gente deveria fazer e não fizemos. E aí eu pergunto a você: como é que você está vivendo a sua vida? Será que você está vivendo a sua vida de uma forma que agrada a Deus? Pare e olhe para a sua vida. Se você olhar para a sua vida, quem é que você está agradando hoje? Você pode parar e dizer: pastor, a forma que eu estou vivendo hoje está agradando a mim mesmo, porque eu estou fazendo as minhas vontades, eu estou fazendo o meu querer, eu é que conduzo as minhas escolhas e minha decisão. Ou você pode dizer: não, a minha vida eu estou agradando as pessoas, ou estou agradando os meus familiares, estou agradando os meus parentes, ou eu estou agradando o mundo, eu estou vivendo como o mundo quer. Então nós precisamos saber, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, o que é que Deus deseja para mim e para você. E existe na vontade de Deus duas coisas que a gente chama de vontade eterna de Deus. A primeira vontade eterna de Deus é que Deus cria todas as coisas, e a primeira vontade dele é ser conhecido por todos através de Jesus Cristo. Eu e você, o desejo eterno de Deus é que eu e você, nós possamos conhecer Ele. Você existe para conhecer a Deus. Você existe para ter intimidade com Deus. E aí você para e pergunta: é isso que eu estou fazendo? Você está buscando a intimidade com Deus? Você conhece a Deus verdadeiramente? E aí em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 a 23, tem algo interessante que Jesus fala, e algo muito pesado. Jesus fala assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai. Entenda, aquele que faz a vontade de Deus, e a gente está vendo que é conhecer a Ele verdadeiramente. E aí ele fala: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? O cara está falando: olha, eu recebi um dom espiritual de Deus e eu comecei a profetizar. O que aconteceu? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Então ele tinha operação de milagre, provavelmente ele tinha cura, ele estava se envolvendo nos dons. Mas aí Jesus responde no final: eu, porém, responderei: nunca os conheci. Deus ele quer ser conhecido. Deus ele quer ter intimidade comigo e com você. Ele fala: afastem de mim, vocês desobedecem a lei.
O desejo eterno de Deus não é que você profetize. O desejo eterno de Deus não é que você tenha um ministério na igreja. O desejo eterno de Deus não é que você seja um líder de alguma coisa. Não é. O desejo eterno de Deus não é que você tenha dom. O desejo eterno de Deus é que você conheça a Ele. Que você conheça a Ele profundamente. Nós temos que desejar cada vez mais conhecer a Deus. E isso é algo tão importante, porque você só vão ver o discípulo pedindo algo a Jesus uma vez. E os discípulos pedem a Jesus o que, pastor? Ensina-nos a orar. Você não vai ver o discípulo perguntando: Jesus, me ensina a pregar. Não. Jesus, me ensina a fazer um esboço. Não. Jesus, me ensina a qualquer outra coisa. Não. O que é que eles pedem? Ensina-me a orar. Me ensina a ter intimidade com o Pai. Me ensina a conhecer a Deus, assim como o Senhor tem intimidade com Deus, Jesus. Ao ponto de Jesus dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê, vê Deus. Os discípulos dizem isso: Jesus, nós queremos aprender, nós queremos ter intimidade, nós queremos conhecer Ele. Porque conhecer a Deus é algo fundamental. Paulo fala algo muito importante em Filipenses 3, de 7 a 11, vai estar aí na tela também. Paulo vai falar algo muito interessante. Paulo fala que aconteceu alguma coisa na vida dele que mudou todas as prioridades dele. Ele fala que tinha coisas que eram importantes que passaram a não valer mais nada. E aquilo que não tinha valor começou a ter total valor. Gente, Paulo, ele era um cara que ele era referência. Se a gente fosse trazer para aqui, Paulo era um cara que tinha predicado, ele tinha currículo, ele era um cara que era estudado. Mas veja o que ele diz: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Presta atenção, Paulo está dizendo: olha, eu achava que isso era muito importante. Eu achava que ter seguidor no Instagram era muito importante, porque eu ia virar influencer e ia ganhar dinheiro. Eu pensava que isso que eu faço era importante, mas eu vi que isso era insignificante por causa de Jesus. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de quê? De conhecer a Cristo Jesus. Veja que Paulo começa a falar, ele fala que a coisa mais importante para a vida dele era conhecer Jesus Cristo. Todas as outras coisas passaram a ser insignificantes para ele. Tudo que ele tinha, formação, currículo, tudo, ele disse: isso é insignificante. A coisa mais importante, incomparável, é conhecer Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Veja que coisa importante ele fez. Isso aqui pode ser mais importante, a coisa mais importante do mundo para essa pessoa, mas para mim ela vale menos do que lixo. Não vale nada. Não vale nada. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que vem de Deus, nos declara justo. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Eu quero conhecer a Cristo. Você pode ter a coisa mais importante que você considera, mas o que importa para Deus não é o seu diploma. O que importa para Deus não é porque você fala 4, 5 línguas. O que importa para Deus não é sua conta bancária, não é o seu alfabeto. O que importa para Deus é você conhecer a Ele. O que importa para Deus é você ter intimidade com Ele. Provavelmente você conhece algumas pessoas que são analfabetas, talvez sua vozinha era assim, mas ela tem uma intimidade
intimidade com Deus, que te impressiona tudo que ela fala, parece que acontece. Porque ela é íntima de Jesus. Porque o que é sucesso para ela, o que é valioso para ela, é conhecer mais de Jesus. É ser cheia do Espírito Santo. Assim tem que ser a nossa vida. Buscar e conhecer a Ele. E o segundo propósito eterno de Deus, quando a gente faz o primeiro, o segundo, ele acontece como consequência. E o segundo propósito é formar um povo que se parece com Jesus. Quando você começa a conhecer a Deus, quando você começa a buscar mais a Deus e a ter intimidade, você começa a se parecer com Jesus. Que vê a mim, vê meu Pai. Que tem intimidade com Deus. É notório a mudança e a diferença na vida da pessoa. A nossa vida, ela precisa ser um reflexo de quem Deus é. As pessoas precisam perceber Deus na forma que você fala. Será que aquilo que você fala, ele mostra Deus? Ou será que a sua fala, ela é cheia de palavrão, cheia de engano, cheia de mentira? Será que a sua maneira de se vestir, ela reflete a Deus? Será que a sua maneira de vestir está mostrando Deus para outras pessoas? Será que quando você chega nos lugares, as pessoas conseguem enxergar Cristo em você? Então, só para a gente recapitular, os dons são ferramentas sobrenaturais para que possamos viver a vontade eterna de Deus, que é conhecer a Ele, fazê-lo conhecido e se parecendo cada dia mais com Ele. Mas aí vem a pergunta, mas pastor, por que é que a gente não está vendo mais manifestações de dons espirituais nas igrejas hoje? Por que a gente não está percebendo mais isso na igreja, pastor? Primeiro motivo é a ignorância ou a falta de conhecimento. A ignorância ou a falta de conhecimento que a gente falou aqui, que Paulo ele começa o versículo dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes ou que vocês estejam desinformados. E talvez a igreja antiga, e talvez você até hoje acredita que os dons espirituais sejam para pessoas sobrenaturais, ou para alguém que é especial, ou para alguém que é queridinha de Jesus. Não é. Os dons espirituais são para todo mundo. O dom espiritual está disponível para todo mundo. E teve um tempo na igreja que as pessoas pensavam que os dons espirituais é apenas para o pastor, para os diáconos, para as missionárias, e não é. Os dons espirituais, eles são para todo mundo. Mas eu e você, nós precisamos buscar mais de Deus para que a gente possa acessar essas ferramentas. Porque a gente não está vendo mais isso acontecendo, pastor? Segundo, por causa do consumismo. Consumismo. O consumismo é uma mentalidade que a gente está vivendo hoje. Na verdade, é uma doença. Nossa geração atual é a geração mais consumista que existe. Você sabe porque você é assim, eu sou assim, nós somos assim. A gente não se contenta com aquilo que a gente tem, a gente sempre quer ter mais e mais e mais e mais e mais. Porque o mundo ele está assim. E isso reflete como a gente vive igreja hoje. A maioria das pessoas vem para a igreja hoje apenas consumir. Vem para a igreja hoje apenas para sentar, consumir, voltar para a sua casa, viver a sua vida. Mas não vem para a igreja para dar, para servir, para fazer, para ajudar. E por causa disso, os membros do corpo estão se sobrecarregando e estão paralisando. Porque Paulo, lá no versículo 12 ao 15, ele diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Existe só um corpo. Existe só um corpo de Cristo. Não existe dois, não existe três. Existe apenas um corpo. O mesmo acontece com relação a
Alguns de nós são judeus, alguns gentios, alguns escravos, outros livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. E de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. O que Paulo está falando é que eu e você, nós somos parte desse corpo de Cristo. Nós somos diferentes. Ele fala, um é judeu, o outro é gentil, o outro é escravo, o outro é livre. É todo mundo diferente, mas o corpo é um só. E o que ele está dizendo é que quando você se converte a Deus, você se torna membro desse corpo. Não é membro da igreja, não é ter uma carteirinha, não é assinar o seu nome, não é isso. É membro do corpo de Cristo. E se você é parte do corpo, você tem uma função no corpo. Não existe nada no seu corpo que não tenha uma função específica. Tudo no seu corpo está lá por uma função. Quando você se converte, você se torna parte desse corpo. Existe uma função, mas o problema é que você não está cumprindo com a sua função. Você está apenas consumindo. Você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Saiu um estudo lá nos Estados Unidos. Ele falou que as grandes igrejas, ou a maioria das igrejas que são saudáveis, as pessoas que estão servindo na igreja é entre 10% a 20%. E isso é muito pouco. Porque nenhum corpo funciona bem com 20%. Se eu pedir para você se levantar do seu lugar e ir até a porta lá e voltar, você utilizou pelo menos 80% do seu corpo para fazer isso. 80% do seu corpo para fazer isso. Mas o que é que está acontecendo com a igreja? Apenas 20% está funcionando. Apenas 10% está funcionando. E o que é que acontece? Você está destruindo os outros membros do corpo. Você está sobrecarregando os outros membros do corpo. Porque você está apenas consumindo. Era para a igreja de Pombos, era para a nossa igreja, era para essas igrejas aqui, está impactando Pombos. Era para ter pelo menos aqui uns 3 cultos na quinta-feira, porque não ia dar. Era para ter uns 5 cultos no domingo, a igreja é grande. Por que não está acontecendo? Porque nós estamos vindo para a igreja apenas consumir. Apenas consumir. Mas o que Deus está nos chamando nessa noite é para você se levantar, é para você começar a funcionar de maneira saudável no corpo, para que você entenda que você é parte desse corpo. Porque não estamos vendo, pastor, as igrejas funcionando nos dons hoje? Ignorância, falta de conhecimento, consumismo. Terceiro, formato das igrejas de hoje. Não é uma crítica ao formato das igrejas, mas pronto, essa igreja aqui, com esse formato de auditório, a gente consegue botar no máximo 100 pessoas aqui dentro. Mas são poucas pessoas que conseguem subir aqui durante um culto para poder usar algum dom que Deus deu a ela, para poder ser usada pelo Espírito Santo para edificar a igreja. E é por isso que a gente estimula tanto. Vamos para a célula, vai para a célula, a igreja já está em célula, é lá que você está funcionando. Por quê? Porque lá, que é um grupo pequeno, é um grupo menor, um tem louvor, um vai levar o dom do louvor, um tem profecia e vai levar a profecia, outro tem palavra de conhecimento e vai levar a palavra para o seu irmão, outro tem o dom de ajudar e vai ajudar a pessoa. É lá nas células que você está sendo chamado para usar o seu dom espiritual. Não tem como todo mundo vir aqui, pegar o microfone e falar alguma coisa. Não tem como. E é por isso que a gente estimula tanto. Vão para a célula. Vai para a célula, porque é nesse ambiente que há as manifestações dos dons espirituais. Porque não está acontecendo, pastor? Ignorância, consumismo, formato de igreja. Quarto, falta de fome por Deus. Falta de fome por Deus. A falta de fome já é um sinal no nosso organismo de que algo está errado. Quando você não está com fome,
Quando teu filho não está com fome, que come tudo, você já pergunta: tem alguma coisa errada? Está doente, meu filho? Vai ver se está com febre. Se Barbosa chegar em casa para ele e dizer: Leandro, vou querer comer um cuscuz hoje, né? Ela vai dizer: está doente, Barbosa? Porque a falta de fome é sinal de que algo está errado no nosso corpo. E o problema da igreja hoje é se contentar com muito pouco. Ah, pastor, eu estou indo para a igreja, eu estou salvo, já está bom demais. Não, é muito pouco. Eu estou no ministério, já está bom. Não, é muito pouco. Eu e você, nós precisamos buscar e desejar cada vez mais de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas celebrações. Por que não está acontecendo, pastor? Ignorância, consumismo, formato de igreja, falta de fome. Quinto, egoísmo. A nossa vergonha, o nosso medo, o nosso apego com a nossa imagem, o medo do que a gente vai achar, que as pessoas vão achar de mim, revela o nosso profundo egoísmo. A gente chama de vergonha, de timidez. A gente dá vários nomes, mas no fundo é egoísmo. Você tem medo de funcionar no dom, com medo de não acontecer. E se não acontecer, pastor? Eu vou passar vergonha. Eu tenho medo. Mas o problema, sabe o que é que está acontecendo? Você está vendo uma pessoa indo para o inferno. Você está vendo uma pessoa morrendo e você está dizendo: ah, eu não quero incomodar ela não. Você vai indo para o inferno, deixa ela ir para o inferno. Eu vou incomodar ela. Você está vendo pessoa morrendo. Você está com remédio na mão e está dizendo: eu não vou oferecer não, porque vai que ela não quer o remédio. Aí eu vou oferecer, passar vergonha? Ou não. Mas sabe qual é o problema? E isso é muito injusto. É porque alguém compartilhou com você. Alguém compartilhou o Evangelho com você. E provavelmente você é aquela pessoa que rejeitou várias vezes. Você é aquela pessoa que fez com que outras pessoas passassem vergonha, porque você não queria saber do Evangelho. Você rejeitou. Mais que a pessoa tentou, você rejeitava e rejeitava, mas aquela pessoa não desistiu de você. Aquela pessoa, ela achou mais importante ajudar você do que a imagem dela. O medo de errar, o medo de não acontecer, tem parado as pessoas de buscar o dom. Tem parado de que as pessoas busquem cada vez mais conhecer o dom, as manifestações do dom na igreja. Entenda, toda manifestação do dom, ela acontece para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus, não é você. Então, quando acontecer a manifestação, a glória é de Deus, a glória não é sua. Você não vai se tornar um super crente se você orar por alguém e alguém for curado. Quando acontece, nem você vai se tornar um crente inferior quando você orar e não acontecer. Porque se acontecer, a glória é dele, e se não também, ele é que sabe. Por quê? Porque nós somos apenas um vaso de barro. Ele fez a gente de barro para a gente não achar que a gente é bom. Bom é o que está dentro do barro do jarro, que é o Espírito Santo. O tesouro está dentro de vasos de barro. Porque a glória é toda dele. A glória é dele. Os dons espirituais não são para dividir a igreja, mas para trazer unidade. Veja que o versículo 4 e 5 fala: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Não existe divisão. O que existe é unidade, mas é a nossa arrogância que faz com que a gente menospreze o dom da pessoa, que a gente menospreze o serviço do irmão. Não podemos ser assim. Deus nunca vai te entregar tudo, sabe por quê? Para que você dependa da outra pessoa. Porque se Ele entregasse tudo para você, se Ele entregasse os 9 dons para você, você ia se achar bom demais.
Você não ia precisar de outra pessoa. E é por isso que vem alguém e ora pela pessoa e não acontece nada, e vem outro e ora e a pessoa é curada. Para quê? Para que ela dependa de outra pessoa. E aquela pessoa que não conseguiu curar, ela vai lá e dá uma profecia para a pessoa, traz uma confirmação, traz uma palavra de conhecimento, para que você dependa da outra pessoa. Lembre, o que a gente está falando aqui, qual é o tema? Dons do Espírito. De quem é o dom? O dom não é do pastor. O dom não é de Jace. O dom não é de Davi. O dom é do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Ele dá a quem quer e como quer. E esse é um grande problema. Porque não tem como a gente marcar um horário. Olha, amanhã venha que vai ser só dom de cura e libertação. O outro dia vai ser não. E é o grande problema de muita igreja que acha que é um horário marcado e marca e não acontece. E ela começa a fingir para dizer que está acontecendo. Mas quem dá o dom é o Espírito. Ele dá como quer, como quer, quem quer, da forma que Ele quer. É Ele que escolhe. É Ele que faz. Nosso papel é buscar. Nosso papel é clamar, desejar. Então, para que a gente possa finalizar, 1 Coríntios 12:31 diz assim: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Para que o dom ele possa começar a acontecer, o que é que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso começar a desejar. Eu preciso começar a querer receber, a me envolver nos dons. Mas para que os dons aconteçam, não é apenas só querer. Porque você fala aqui, quem quer dom espiritual? Todo mundo é. Mas não é isso. Aquilo que você quer tem que estar alinhado com o que você vai fazer amanhã. Eu trouxe um exemplo no outro culto, eu falei, se eu perguntar aqui quem quer emagrecer, muita gente vai levantar a mão e vai dizer, quer emagrecer. Mas quando chega em casa, como um pastel, bate um pratão, então essa pessoa queria emagrecer? Não, ela queria comer, ela está se enganando. Então, se você está dizendo que quer dom, essa sua fala hoje tem que estar correspondente com o que você vai fazer amanhã. O que é que você vai fazer amanhã? Você vai ter o seu devocional, você vai buscar a presença de Deus, você vai querer mais da presença dele, ler a Bíblia, aprender mais e mais e mais, ou você vai continuar a sua vida normal? Lucas 11, de 9 a 13, para a gente finalizar, o louvor pode vir, pode subir o louvor. Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao 10, depois a gente vai ler o 13, diz assim: por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Versículo 13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem das coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, Ele nos dará o Espírito Santo a quem pedir. Amém. Deus está dizendo que Ele vai dar o Espírito Santo a quem pedir, a quem buscar, a quem bater. Mas você precisa pedir, você precisa buscar. Feche teus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por preparar o caminho nessa noite para tudo aquilo que